É que assim, as pessoas às vezes fazem uma leitura errada. Se eu falo assim, 80% de chance do Botafogo ser ganhar, campeão brasileiro. Significa o quê? Se ele jogasse 100 vezes, se tivesse 100 campeonatos, 80 ele ganharia. E 20 ele não ganharia. Então, se ele não ganhar, fala, pô, errou, tá vendo? Errou. Não errou. Pra isso você precisa... Então você sempre ganha, caralho. Não é sempre ganha. Aí, o que acontece? Qual que é a ideia de qualquer modelo? O meu não é só acertar, é ser melhor que os comentaristas. Na Jovem Pan, a gente tem um bolão lá. Na Globo, que eu fiquei alguns anos, tinha um bolão. Eu ganhava os bolões. Quase todo ano eu ganhava o bolão. Meus palpites eram perfeitos? Não, só eram melhor do que o do ser humano. E isso já basta. No futebol, menos de 40% das vezes o favorito ganha. Menos? Menos. Senhoras e senhores, esse, na minha opinião, é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Porque eu não estou com qualquer pessoa. Estou com um homem, um pai e um PhD. É um PhD de Harvard, de finanças, que tudo indicaria que seria o assunto mais chato do mundo. Mas não, porque eu li um livro, Samidana. Eu li um livro muito legal, que é o Freakonomics. Freakonomics. Tem o Freakonomics, tem o Super Freakonomics, tem o documentário do Freakonomics. Você já viu, é legal. Eu vou te passar na... Mas eu vou falar porque que é legal. Por enquanto o cara já tá olhando e falando assim, não vou ficar. Não vou ficar. Por que ele é legal? Mas só pra dizer que eu não sou PhD em Harvard. Eu fiz pós-PhD em Harvard, que não é um título, não tem que você passar lá. Não, é porque então, senão obrigado, depois o cara fala, tá mentindo, Então você pode sair aqui. Pode entrar. Vai trazer aqui Bela Gil, começa. Não, que tem PhD em Harvard. Mentindo, mas foda-se, vai estar aqui. Que é o seguinte, que é o Freakonomics. Que ele é um livro que ele fala sobre a economia de uma forma mais humanizada. Porque a economia, as pessoas acham, Marcão, que economia é coisa de números só. E não é. É isso. Não é. Economia, Marcão, é uma ciência social aplicada. Porém, você usa método científico para verificar as hipóteses que quer testar. Por exemplo, a Bolsa Família é eficiente para tirar as pessoas da pobreza? Então, é uma pergunta. Se é um economista ortodoxo, da qual classe eu me incluo, você vai ter que ter método, você vai ter que pegar os dados, você vai ter que fazer um desenho para ver se você está medindo certo. Não, porque o cara pode ter saído da pobreza porque ele ganhou na loto, ou porque o primo dele virou jogador de futebol. Então, é que nem remédio. Você precisa mostrar que ele saiu da pobreza por conta do Bolsa Família e não por conta de outros fatores. Senão virar narrativa. E os economistas que são chamados ortodoxos não é por causa das pautas, é por causa do método. Por exemplo, e só complementando, Bolsa Família é uma política de esquerda, claramente, e é bem aceita em economia de forma ortodoxa. Ou seja, é melhor dar dinheiro diretamente aos pobres do que você falar assim, não, eu vou abrir uma empresa que vai gerar um negócio que vai... E aí vai ficar tudo bom. Queremos falar disso. Tem isso. Então, assim, a economia é uma ciência social aplicada. Então, você precisa ter uma base de humanas. Então, os economistas tradicionalmente estudam história econômica, filosofia, sociologia, a própria economia. E tem uma parte, principalmente os ortodoxos, que é uma parte de arcabouço numérico, para você poder usar estatística para validar ou não validar suas hipóteses. E eu nunca me esqueço de um exemplo. Eu vou falar do exemplo já, porque eu preciso entregar um presente pro Sami. Opa, esqueci. Obrigado, presente. É o presente da Insider, Sami. Sim, porque até hoje eu uso Riachuelo. Não, Riachuelo... Tudo bem, pode usar o que você quiser. Mas a Insider é melhor. Tudo bem, a Insider é melhor, porque a Insider é diferente da Riachuelo. A Insider, o que ela faz? A roupa... Querido, vamos falar de economia. Você tá fazendo whey? Isso daqui, ó. Tá pagando um pentinho. Não, mas isso daqui é o seguinte, meu irmão. Vou te explicar um negócio, Sami. Obrigado, Insider. Isso daqui é o kit Insider. Você nunca me deu nada, eu vou te falar de economia. Vamos falar de economia. Você economiza ferro de passar. Sim. Porque Insider você pega a roupa da gaveta, você põe no corpo, ela desamassa. Bom. Ela desamassa. E fora que e mais do que isso... Não vai ficar gasto igual essa tua camisa que tu tá... Exatamente. Preto vai ficar preto, não vai deixar cheiro. E melhor que você ganha tempo, que é melhor do que dinheiro. Ganhar tempo. É E melhor outra, o boné que chove
é o quê? Resistente à água. A cueca abraça a bola. Tudo seu conforto, a Tudo meia. sob medida. Sob medida no corpo de um homem e de uma mulher. Muito bem. que assiste Obrigado, o achismo. Insider. Valeu. Sensacional. Ah, cupom de desconto. Cadê o senhor Insider? Tá aí pra gente Senhor agradecer. Carlos Insider, Carlos o Insider, presidente da valeu. empresa. Ó, Maurício 12 é o cupom de desconto Boa. que eu quero lhe entregar. Garanta já as suas bolas amaciadas. Matematicamente vale a pena esse Matematicamente vale a pena. Maurício 12. Maurício 12. Eu quero falar disso. O que eu li no Freakonomics que eu achei muito interessante. Tem o negócio do sumô, não sei se você lembra. Não lembro desse. Esse é o negócio que os caras fazem o sumô, tem o negócio dos nomes. Eu lembro do negócio que eu queria falar, dos atropelamentos. Que você tinha mais chance de morrer. Explica pra mim. Não, é o seguinte. É maravilhoso. Tem um isso. negócio que fala o seguinte, olha, se você beber, não dirija. É um bom senso. Agora, se você tiver que sair de casa, só tem duas opções. Ou vou a pé, ou vou dirigindo, você tem mais chance de morrer indo a pé. Mesmo bêbado? Principalmente porque é bêbado. Você vai andar pela estrada. Fizeram um estudo. Eu vou falar pra mostrar que eu sou um bom aluno. opa. O Sam não achar que eu sou um mongo. O que acontece? Eu não acho isso porque eu não julgo pela aparência. Exato, pela aparência seria. O que acontece? Fizeram um estudo numa cidade, e essa cidade, as festas, elas eram do outro lado, assim, da cidade, e aí as pessoas voltavam andando para não pegar o carro bêbada. Sim. E elas voltavam andando embriagadas, a ponto de atravessarem a estrada. E os carros atropelavam ela. Então era mais inteligente você pegar bêbado dirigindo o carro. Para elas, pra né? elas. Não para a sociedade. Mas para aquela cidade específica. Não, e para aquela pessoa que tá E para bêbada. aquela pessoa que Pros tá bêbada. outros, É o cara que obviamente, não bebe. Então, assim, e aí ele ensina como a economia, ela não é uma exata. Você sabe que tem, falando nisso, e aproveitando polêmica do corte, tem um estudo que eu acho que é do Freakonomics também, que ele fala a relação de aborto com criminalidade. Qual que é a tese dos caras? Muitas vezes, os filhos não são desejados. Quando é proibido o aborto, tem um acidente, teve uma noite de sexo, engravidou, ou o pai sumiu. E aí, a chance de um filho não benquisto ir para a criminalidade é maior do que quando ele é benquisto. Claro, eu não estou entrando, e nem eles entram se é uma questão, você está matando alguém. Sim. Não estou entrando na questão religiosa nem moral. Sem julgamento. Sem julgamento. Você está falando estatístico. Exatamente. E aí o cara mostra que quando você libera o aborto, depois de uma geração, você tem diminuição da criminalidade. Porque você não vai trazer para o mundo pessoas malquistas. E a pessoa malquista tende a ter uma família desestruturada, não ter uma boa educação, e aí a chance de se converter ou ir para uma vida do crime Eu é iria maior. para outra estatística. É uma pessoa a menos no mundo, então é uma pessoa a menos para cometer algum acidente. Também, não, mas aí é a probabilidade disso, né? Porque você tem o cara que nasceu... qual que era a chance normal de alguém ir para o crime e qual que é a chance quando você libera o aborto? Entendi. Sempre você tem que fazer o estudo duplo, que nem medicina. Esse remédio curador de cabeça, então você vai dar placebo para um grupo e o remédio real para o outro para ver se... Porque às vezes a dor de cabeça se cura naturalmente. Só pela mentalidade Isso. de você achar que você está se curando. Exatamente. Me explica um pouco isso, como é que você... Porque assim, eu não quero entrar aqui que a estatística é chato, mas eu quero saber o seguinte... Você é um cara que você é da economia moderna, né? Você estuda muito essa economia, você traz a economia para os dias atuais, né? Você fala desde do valor do pão, como isso pode afetar o negócio da Bolsa Família que você trouxe. O que eu quero saber é o seguinte, como é que a tua vida, se ela é um inferno, de toda hora você olhar um filme e falar assim, peraí, vamos ver se o filme é bom, estatisticamente eu vou assistir o filme ou não? Então, de filme me lembrou duas coisas olhando para Insider. Eu só uso camiseta preta. Todo dia, o pessoal que acompanha no PAN, eu tô todo dia de camiseta preta. É a estratégia do Zuckerberg lá? Não, é porque é mais fácil, você tem que comprar menos Mas coisa. essa é a estratégia do Zuckerberg. O Zuckerberg, ele não utiliza roupas com outra estampa, porque ele fala, se eu botar uma estampa, eu vou ter que achar uma calça que combine com a estampa. Se eu sou sempre vestido da mesma forma, eu já sei o que fazer. É um pouco isso, eu não sabia que era essa. Aí, mas muita gente faz isso. Você pode ser o fundador do Facebook. Mas o que acontece? Tem um estudo de economia que fala sobre número de escolha, chama Paradoxo da Escolha. Tem um livro, inclusive, com esse nome, que não é do autor do estudo, mas é muito legal.
que ele fala assim, o livro é a história de um judeu que ficou exilado nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra, não sei o que lá. E ele fala assim, olha, antes eu morava na União Soviética lá, tinha uma opção de calça jeans. Eu pegava a calça jeans e andava com ela. Era perfeita? Não, era a única que tinha. Aí ele fala que foi num shopping, ele mora nos Estados Unidos, foi num shopping comprar uma calça jeans. Eu tenho 200 tipos, porque muda lavagem, corte, marca, modelo, não sei o que lá. E agora, quando a calça jeans não é perfeita, é culpa minha, porque eu tenho 400 mil disso. O estudo é muito legal, que é sobre geleia. O americano gosta muito de geleia. Fala assim, tinha um supermercado, eles fizeram degustação de geleia, 6 sabores de geleia. A pessoa podia experimentar 1, 2, 3 ou até o 6 ou nenhum, tá? Mas das pessoas que experimentavam ao menos uma geleia, 33% compravam menos uma, a gente chama isso de taxa de conversão. Então, quem experimentava... Peraí, vamos lá. São 6 geleias, 6 potes de geleia. Tem o cara lá com a banquinha, 6 geleias lá, pêssego, morango, entendi. sei lá. Uma geleia, por mais que seja da marca concorrente, gera você comprar geleias no geral. Era daquela mesma marca. Da mesma marca, tá. Então, você fazia degustação no mercado. O cara podia degustar ou não. Dos que degustaram, podiam degustar quantas quisessem, dos que degustaram ao menos uma geleia, compravam 33%, ou seja, 1 a cada 3 comprava a geleia. Pelo menos uma geleia. Beleza, taxa de conversão. Depois eles foram no mesmo modelo, ou seja, num mercado semelhante, renda semelhante, horários semelhantes, e fizeram com 24 geleias. Os 6 sabores originais, mais 18 sabores. O que acontece? Das pessoas que experimentam pelo menos uma das 24 geleias, só 3% compra. Por quê? Muita escolha. Muita opção. Acontece duas coisas. Primeiro, paralisa o cérebro. Você fala, pô, é muita coisa aqui, calma aí. Muito real. Por exemplo, eu tenho ódio daqueles restaurantes que tem 200 opções. Você sabe a história do ator, mas não sabe se tem geleia no prato. Não, e você fica maluco. Que interessante. E a outra coisa é que você desiste. Você fala, quer saber? Porque se eu falar assim, ó, vamos soltar o cupom do Meirelles, você vai ter que escolher Paris, Nova York ou Miami para uma viagem. As pessoas sabem direito. Mas se eu falar, você pode escolher qualquer cidade do mundo. A pessoa... É o famoso tema livre de redação. Exato. Dá uma paralisada. Eu vou te falar uma coisa... E arrependimento. Diga. Não, é arrependimento. Depois fala, puta, escolhi o tema errado. Que nem prato. Quando tem muito prato no restaurante, eu falo, puta, escolhi... Errado. Dá 3 opções... Isso tudo numa palavra. Netflix. Então, mas é por isso que ele falou da Netflix, disso. Por isso que eu tô falando. A Netflix, o que mais irrita... Ele é muito gênio, sabe? O que mais me irrita na Netflix é o tempo de escolha do filme. Mas vai lá. Eu tenho um especial eu sei. Na Netflix. Eu já vi, pô. Não, eu tô feliz pra caralho. E a primeira piada que eu falo, eu não assisto as séries, eu assisto Netflix. Porque eu fico assistindo, eu fico 1h30. É verdade. Não, e o arrependimento? Olha. Porque também, quando tem muitas coisas, você fala, putz, fui na errada. Perdi 1 hora do meu dia... Igual esse vídeo aqui. Imagina um cara do YouTube que caiu aqui. Tanta coisa pra ver, ele tá vendo a gente. Tá fudido. Entendi. Quer dizer, mas desculpa te interromper, mas assim, a gente vai combatendo papo, você quer se interrompendo. Nos tempos de hoje, isso não tá fudendo a sociedade? Muito fudendo. Inclusive, fode os relacionamentos. Você que é amigo da Anitta, amigo do menino Ney. Qual que é o problema? Quando você é muito foda, a Anitta é muito foda, o Neymar é muito foda, você tem muita opção. Tem muita opção. Por exemplo, a opção de possíveis namorados ou namoradas. E aí o custo de você escolher um é muito grande. Eu sei como é. Porque você fala assim, pô, eu tô com esse, mas olha quantos outros que estariam interessados ou não. Então, e aí tem o pessoal que mede artistas e fala, pô, os artistas tendem a ter um número maior de relacionamentos, até aí foda-se, porque eles poderiam ter mais e ser mais felizes, mas não são mais felizes. E é um negócio que você fica insatisfeito. Então, a minha dica pro mundo é assim, cara, restringe. Cara, eu tenho um texto que você devia compartilhar, que eu falo por que o Neymar é o cara mais fiel do Brasil. Você não viu esse texto? Não, pô. Que eu falo assim, o Neymar... Ó, vou falar... Piada de estatística. Eu fiz uma piada de estatística. Muito bom. Que eu falo o seguinte, o Neymar... A pessoa fica criticando, o Neymar traiu a... Ele é muito conhecido. Eu falo assim, cara, o Neymar, pelo que eu vi até agora, ele traiu 1 vez. 2 vezes. Ele, todo dia, ele recebe 150 mil possibilidades. Exato. Então... Se ele traiu 1 vez, ele é 149.999 vezes fiel.
É muito fácil eu criticar ele, sendo que eu trabalho no Carrefour e tenho duas possibilidades. Sim. Se o meu faço média é 50%, ele, proporcionalmente, é o cara mais fiel do planeta. Exato, que é muito assediado. E aí, essa coisa de você ter sempre muitas possibilidades de tudo, deixa a pessoa meio perdida. Será que é por isso que a nossa sociedade, então, tá bugando? Porque Porque é muita opção. Você não pode chegar pro jovem, por exemplo, eu dou aula, fiquei 20 anos dando aula na GV, agora eu tô no INSPER, dando aula no mestrado. um assim. dia eu participei de uma aula do Samidana. Participou na GV, pô, foi sensacional. Educação. Por quê? O que acontece? Daqui a pouco fala assim, você pode estudar aquilo, daqui a pouco o aluno tá decidindo exatamente o que ele quer de conteúdo. Eu acho que não. Eu acho que o professor, ele tem que saber mais no sentido do suficiente saber, olha, eu sei o que é mais importante para você, que nem se alguém Uma curadoria. Uma curadoria, exatamente uma curadoria. Pô, eu sei que você toca vários instrumentos, eu toco só piano. Só Sim. piano, eu toco. Muito Você- bem, por sinal. Já tinha... Não, Só menos. piano, vamos aí, né? Não, mas é Só, porque né? tem os caras, pô. Ele toca pra caralho, Aí o que acontece? Você já estudou em vários instrumentos, você sabe que você pode ter 200 aulas. Você pode ficar o dia inteiro dentro da aula, você só vai aprender quando você fizer lá os exercícios e enfrentar suas desafios. dificuldades. Porém, o professor é fundamental para te dar um guia. Fala, ó, vai por esse caminho, vai por esse. Isso vale para humor, para qualquer carreira, para uma produtora. Mas é por isso que os cursos, eles devem ser mais valorizados. Porque tudo tá na internet. Vamos falar, isso daí tá na internet, tá? Mas quem tá te dando a curadoria? Então, aí o curso tem uma outra história em economia, o prêmio Nobel de 2001, foi o Akerlof, o Stiglitz, e eu estou esquecendo o nome do terceiro. Stoichkov. Mas o que acontece? Eles fizeram coisa de assimetria de informação. E aí, eles falam de carro usado, eles falam de seguro e falam de diplomas. Então, o mercado de diplomas serve para duas coisas. Um é meio óbvio. O cara passou por esse entendimento na escola tal, então imagina-se que ele tem uma certa qualidade. Mas o mais interessante não é o conteúdo em si. É que ele passou por um processo seletivo duro, muitas vezes para entrar e muitas vezes para sair. Então, por exemplo, o pessoal do ITA. O ITA é uma das melhores escolas do hemisfério Engenharia, sul, tal. talvez entre as melhores do mundo. Engenharia aeronáutica. Aeronáutica. No, Embraer, lá no São José dos Campos. São José. Não, mas tô falando do Rio. No Rio tem o IME e tem o Sim, IMPA sim, também. sim. Que os caras são muito fodas. O cara sai com o diploma de lá, ele pode trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro com facilidade. Nada que ele estudou no ITA tem a ver com o mercado financeiro. Porém, o que ele passou lá É a bailarina. para entrar, para voltar. A bailarina, eu trouxe aqui uma bailarina, amei essa entrevista com a Aurora. Eu vi o Mas chamado. é maravilhoso. Assiste, porque o que a gente aprendeu com a bailarina? Aprendemos duas coisas. Uma delas por que a mulher ela é mais madura do que o homem? Porque o exército dela começa com 4 anos de idade. O homem com 18, se é que faz. Quando faz. Mas toda menina meio que começa no balé, você não pode botar a roupa assim, não sei o quê, tua gorda, não sei o quê. A mulher já é coisa. E outra, ela trabalha num lugar de tanta exigência e esmero Sim. que ela pode ser uma melhor profissional de qualquer área do mundo. Exato. A cabeça dela vai pro caralho? Vai, mas ela vai fazer uma planilha como ninguém. Então, mas essas são escolhas que a gente faz. Entendi. Do ponto de vista assim, de diploma, também é legal do mercado, que os economistas falam, de assimetria de informação. Eu posso falar de diploma, posso dar o exemplo do carro, que é legal. Você já percebeu quando o carro, você pegar um carro novo, na concessionária, carro novo, não tem carro que te patrocina ainda. Não, pode falar. Não sei Jeep, que lá- patrocina que eu quero mais. Tá precisando de um Renegade. É. Por exemplo, você pegou um Jeep novo, você deu 2 voltas no bairro, na hora de vender, eu dei 2 voltas, vai ser 10% a menos do valor. Não tem uma explicação lógica para falar assim, o carro tem 10 quilômetros. Como que cai Desvaloriza, sei lá, né? de 100 mil para 90 mil? Qual que é isso? E aí o cara explica isso. Ele fala, olha, o mundo não é simétrico de informações. Quando eu compro um carro, eu tenho informações e sei por que eu estou vendendo. Mas o comprador não sabe. Ele não sabe se você porrou o carro na primeira esquina. Sim. Antigamente tinha muito carro que vinha bichado de fábrica, sabe? Começou a dar um monte de defeito. O comprador não consegue distinguir qual motivo que o cara está vendendo mesmo. Não fui com a cara do carro, da cor. Meus filhos não gostaram da cor. E qual que está vendendo porque de fato deu uma merda. Ao fazer isso, o que o comprador faz? Bom, eu vou supor o pior cenário possível
E ao supor o melhor, você paga pela desonestidade da informação. Uau, maravilhoso. Que é tipo assim, se ele tá vendendo em 10 minutos que ele comprou, é porque deve ter visto alguma merda. Então ele vai ficar mais barato do que um carro que tá 5 anos, talvez. Não isso, Não. mas assim, é uma desvalorização por conta da falta de informação. Falando nisso, eu estava uma vez na China, tive uma vez só na China, minha irmã morava lá. China. E aí tem um monte de coisa que você não sabe se é verdadeiro ou não. Tá escrito tudo em chinês. Você não tem em Hong Kong. Se é falsificado. Você não tem noção se é. E aí, nessa dúvida, o que você faz? Você compra só o que você tem certeza que é falsificado, porque aí não tem como você ser enganado. Se eu comprei o falsificado, eu não posso me frustrar. É maravilhoso. Ninguém pode me enganar, seu... Entendi. Aí o Sammy que sempre pega travesti. Não. Muito interessante. Sim, nunca vai ter uma surpresa. Quem pega você nunca vai ser surpreso. Surpreendido, que louco isso. Mas isso cara. é a lógica das pessoas. Mas como é que você faz as suas escolhas? Porque você tem tanta informação técnica, digamos, científica dessa coisa, que existe o lado também do espontâneo. Ou será que o ser humano não tem mais espontaneidade? Não, eu acho Tudo que é economia. Eu acho que é o seguinte, você tem que... Você pode racionalizar várias coisas na vida e algumas coisas valem a pena. Por exemplo, comprar um imóvel, a carreira que você vai seguir, a educação do filho. Essas são racionais, porque são a vida inteira e é uma coisa... o erro custa muito provoca caro problemas. em tempo e não sei o que lá. Mas as coisas do dia a dia, sei lá, pipoca do cinema. Uhum. Eu sempre compro a maior pipoca que tem. Eu sei o que está por trás. Sempre é assim. Na época que eu fiz o estudo era assim, a pequena custava 10, a média custava 11 e a grande custava 12. Sim. E aí as pessoas pensam, poxa, a média é 2 vezes o tamanho da pequena, a grande é 4 vezes da pequena. Por R$1 a mais. Ninguém faz a conta e fala assim, quanto vai de milho, quanto vai de sei lá, o preço seria R$2, ou seja, mesmo a 10 já está Sim. muito caro. Ninguém faz isso, você vai por comparação. E o intuito nosso é comparar com o que está mais fácil com o que está do lado. Então, a gente chama isso de ancoragem. Eles dão um preço alto para uma coisa que não vale para facilitar a venda do outro. Ou seja... A pequena não é para ser vendida. Não é. A gente fez um estudo na época que tinha... o cinema tinha algumas sessões que tinham as 3 pipocas. E nas outras sessões o cara falava assim, não, só tem a grande. Se você quiser, vai ser a grande. E aí mais pipocas grandes são vendidas quando tem as 3. A ancoragem. A ancoragem. Isso vale para várias coisas. Vale tanto para se ancorar um produto inferior para as pessoas comprarem o maior acha que tá na vantagem. Como o contrário. Em carro, às vezes o cara fala, não, esse é o top de linha, que vem com banco quente, não sei o que lá, pintura no retrovisor, e esse custa 200 mil. E um outro que só não vem com a pintura no retrovisor custa 150 mil. Você fala, opa, 150 mil tá muito barato. O cara, ele não quer vender o de 200 mil. Ele não quer. Ele quer vender o de 150. Mas você precisa desse produto para facilitar. Isso, né? Para facilitar. O título desse vídeo é Sammy Dana contra os bastidores do capitalismo, né? Não, mas não é de alguma maneira porque é baseado. Você tá falando sobre como a cabeça de uma pessoa, ela não é exata. E não vai ser. Se a pessoa tiver uma cabeça completamente exata, na ótica da medicina, ela é doente. Ninguém vai falar assim, eu vou... Por exemplo, você estava falando do Neymar e relacionamento. Então eu vou pegar uma planilha, Meirelles é muito bem casado, mas suponha que você fosse solteiro, e você ia falar, eu vou ver todas as mulheres que eu tenho chance de sair e vou dar uma nota para inteligência, para beleza, para quanto agradável é, para senso de humor. E aí, eu vou primeiro tentar sair com a que tem maior nota, depois... Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a gente é humano. Tudo bem. Ninguém faz isso. Entendi. Mas a pergunta que eu te fiz que gerou esse debate que tá maravilhoso é, cara, você é um cara muito ocupado. Você tá fazendo a aula, tá lá no Pânico e tal. Domingo à noite surge um horário, 9 da noite, na sua agenda. Qual filme você vai assistir? Como que você faz? Você não usa a economia ou você usa, por exemplo, cara, eu vou usar a indicação do Maurício? Em geral, eu uso indicação de pessoas. Que isso é uma forma de ser economia também. O Emílio, por exemplo, pouca gente sabe, ele vê muito filme. Então a gente troca muita ideia de filme. Entendi. O pessoal do Pânico, em geral, troca muita ideia. E eu gosto do... Eu sigo alguns filmes noruegueses. Então você está me falando que a influência, que é o termo do momento, é uma das maiores fontes de economia do mundo.
Sim, porque Talvez é é por isso que o informação. influenciador, então, hoje, ele tem tanta moral como outrora, porque, tipo, o que o Maurício falou, pra mim, é mais importante. Então, talvez a gente esteja entendendo aqui nesse papo por que o garoto propaganda ele é fundamental. O garoto propaganda ele tem duas funções. A primeira é assim, eu quero vender tênis. Aí, essa marca de tênis contrata o Neymar. Eu falo, contratar o Neymar é caro. Então, se ela contratou o Neymar, não pode ser uma marca tão vagabunda. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que você falou, por exemplo, eu sei que meu gosto bate um pouco com o do Zuckerman, bate um pouco com o do Emílio. Muito diferente do Alba, por exemplo, falando do pessoal do Pânico. Então, eu sei que a indicação dos caras que se parecem mais gosto comigo valem pra mim. Então, Vinho é um pouco isso. Vinho, aquele cara, esqueci o nome, que faz a pontuação do mundo. Lopes do Vinho! Não é o Lopes. Não, o Lopes é o... É o cara que vende. É o cara que vende. É o cara lá que faz os guias. Ele conseguiu ter um paladar que é parecido com a maior parte das pessoas que seguem ele. Então, o que ele fala? Que é fudido? Os caras falam, é fudido, vai lá. O que você tá me falando é o que eu uso inconscientemente na minha vida. Eu acho que todo mundo usa economia inconscientemente, porque Sim. todo mundo está querendo vantagens e benefícios. Ninguém sai de casa sem buscar benefícios e vantagens. E outra coisa, só existe economia porque existe escassez. Do quê? De tudo. De tempo, de dinheiro. Porque se você tivesse tempo infinito, dinheiro infinito, ou qualquer coisa que é infinita, você não precisa ter uma escolha. Uma escolha. E o mundo porque com o muita problema é opção. renúncia. O problema não é escolha, o problema é renúncia. Uau, é porque verdade. quando você fala assim, eu vou ver o documentário tal, ou o filme tal, ou o seu stand-up, eu tô renunciando qualquer outra Por coisa isso que ser uma casado hora. é um grande problema. Porque Pra a pessoa pensa assim, estou renunciando 20 bilhões de possibilidades. Principalmente para os famosos. Principalmente para os famosos que são muito assediados. Você vê lá o cara lá no interior, principalmente quando não tinha rede social, o cara já sabia com quem que ele ia casar logo e Já estava tava tudo resolvido. certo. Porque não tinha tanta possibilidade. Verdade. Era perfeito? Não. Mas era o melhor dado as condições. Agora você pode falar, não, eu posso tudo, eu posso conhecer. E a rede social, ela te trouxe, então, um grande problema de muitas opções. E as pessoas... A Caralho! mina da Rússia, Mano, tá ligado? peraí. A grande questão que a gente chegou à conclusão, que é muito bom esse papo, é... A sociedade, ela está bugada porque ela tem essa pouca escassez. Pouca escassez no sentido de opções. De né? informação. De informação. Falta uma curadoria e fala assim, que nem você falou a bailarina. Ó, vai fazer assim, por quê? Não, porque e acabou. Por isso que a televisão antigamente, ela era mais respeitada, porque querendo ou não, eram só 5 emissoras, então eu vou escolher o jornal dessas 5 pra eu me informar. Hoje fudeu. Eu gosto muito do jornal impresso até hoje. Eu te falo por quê. Você é velho, né? Você é velho. Também. Simples. Primeiro pra que eu sou cagar, velho. porque pra cagar deu cheio, né? Cachorro adora. É. Não. O que acontece? No jornal impresso, a primeira página tem um espaço finito. É um espaço finito. Alguém escolheu e falou, não, essa é a reportagem mais foda do dia que vai ser do caralho. E na primeira página inteira você tem as... Quando você vai pra internet, você vai pro Twitter, é infinito. Tudo é a primeira página. Tudo é, assim, só que se tudo é importante, nada é importante. É que nem alguém fala, eu sou eclético, eu gosto de música. Pra mim, o cara que fala isso é porque ele não gosta de música. Porque se ele gostar, você não consegue falar o que é melhor do que o outro. Claro. Porque o meu tempo é finito. Eu queria ver todos os filmes do mundo, mas não dá. Então eu preciso de alguém disso. Por isso que o professor de piano, o professor de música, é muito valioso, porque ele te fala, olha, vai por aqui que vai ser melhor para você. Mas, evidente, você precisa confiar no professor. Por isso que eu não acredito na diversidade. Vou explicar essa parte. Se você é complicado, eu vou explicar. Vai ser cancelado. Não, eu acredito, obviamente, na diversidade, mas eu não acredito que a diversidade, ela está fazendo exatamente o que ela deveria fazer. Porque quando você fala, eu vendo a diversidade, mas eu coloco em todos a mesma agenda, então você não está sendo diverso. Você entende o que eu quero dizer? Não. Se você pega e fala assim, eu quero um lugar onde tenha um preto, um judeu, um católico, um árabe e um francês, mas todos têm que falar essas coisas. Sim. Então você não está usando a diversidade de cada um. Você está usando eles como elementos de venda de um assunto. Se você pega preto, judeu, católico, indígena e o caralho fala assim, fala o que vocês acham sobre esse assunto, aí eu tô sendo diverso. Se você pega elementos diferentes com o mesmo assunto, você não está sendo diverso. E o mais legal é ter... A diversidade é você ouvir... Deixa eu ouvir por que o árabe pensa desse jeito e por que o
O não árabe pensa desse jeito. Agora vamos ouvir as opiniões. Agora, pra eu pegar pra ser do meu jeito, eu não tô sendo diverso. Mas daí eu não entendi o que tem a ver com o lance do que ele falou. Da curadoria, Porque tem uma curadoria. Porque tem uma... Se você for pensar na internet, que é infinita, de forma prática, Sim. você deveria ter um programa que o judeu mais ortodoxo identifica. Um outro que é o judeu menos. Porque... Entendi. Só que o que acontece na mídia? Fala, não, tá errado. Eu sou o único programa que você precisa ver e vendo o meu programa você já sabe tudo. É um pouco... Então, mas a internet que eu tava falando sobre diversidade, é o seguinte, a internet, ela de fato é diversa. A internet talvez seja a única história que a gente tem hoje de diversidade. Porque eu faço piada, aí o cara que é militante... Fica puto. Gay, ele fica puto com a minha piada, porque a minha piada não fala pra gay, minha piada fala pra Maurícios. Aí o cara que é o Sami, que é judeu, ele olhar não vai gostar. O Sami vai gostar de um comediante judeu que fala de economia. O outro vai... Sim. Cada um vai ter a sua... Sim. Sua bolha. A sua complexidade e a sua bolha. Quando você tem um programa que você fala, sou um programa da Globo News, e a gente aborda diversidade, e você tem um editorial, você não tá abordando diversidade. A diversidade da cabeça do cara. Pronto. Mas não é... Tem um diretor que fala, eu só preciso de um preto pra falar o que eu quero. Eu só preciso de um branco pra falar o que eu quero. Então você não tá sendo diverso. Você tá usando pessoas diversas pra falar um porta-voz, assunto né? singular. Concorda? Exato. E outra coisa, pra mim não tem problema nenhum, cara, fazer Não, sim, isso. sim. Mas ele precisa deixar claro. E eu posso ter o gosto de falar, não, o que eu acho sobre o mundo é igual a esse cara, então eu sou fã desse cara. Mas eu acho que o influenciador é um pouco isso, né? Como você tem múltiplas personas no mundo, Então, mas você escolhe quem você quer se ligar, Claro. que marca você quer... Tanto que eu falo assim, eu resolvi me tornar um comediante maior quando eu botei uma coisa na minha cabeça. De não me preocupar muito com as opiniões alheias e focar naquilo que eu gosto. Porque se eu falo exatamente o que eu acredito que eu gosto, a chance de eu pegar o meu público, primeiramente, é maior. Vamos falar de estatística. E se eu pegar... Eu fiz uma estatística meio burra, mas eu falei assim, cara, se 2% da população de 220 milhões olhar e falar, eu amo o Maurício do jeito que ele é, são 4 milhões de pessoas. Eu tentar acertar todo mundo, talvez eu não acerte ninguém de fato. Exatamente. Tem uma brincadeira em estatística que fala assim, olha, na média, o brasileiro, o ser humano, tem um testículo e um seio. Mas esse ser com um único testículo e um seio não representa ninguém. Ah, do caralho. É mais fácil você garantir que você tem as duas bolas ou dois peitos. Essa média não representa ninguém. Exatamente. Que é um problema... tá, na média você tá certo, só que na média eu tô... Na média o cara faz 0,8 gols por jogo, né? E aí não existe isso, sabe? Vamos falar de estatística. Vamos. Que é a coisa que você hoje faz muito bem, né? Eu acompanho você, eu vejo você fazendo tanto no esporte, na narração, quanto na coisa do Oscar, que você sempre acerta os filmes. Sempre acerta não, tem filme que é impossível acertar. Mas eu queria entender assim, como é que faz essa mensuração? Como é que você chega e fala assim, a chance de Perfume de Mulher ganhar o Oscar é de 76%? Então vamos lá, tem vários níveis. Vamos começar o nível básico de estatística, que é descritiva. Então você me deu um conjunto de dados, aqui a gente está em 2, 4, 5, 6, 7. Vamos tentar descrever as pessoas que estão aqui nesse momento. Então eu posso pegar renda, eu pego a renda de todo mundo, anoto. Altura, peso, estado civil, tá. Aí eu tenho uma população... Universo. Um universo aqui. Bom, aí eu posso usar algumas medidas. Eu posso usar a média, eu posso usar o mínimo, o máximo, a diferença, beleza. Essa primeira parte da estatística chama-se estatística descritiva. Você tenta descrever os dados com algumas medidas. Primeira parte. Então, no futebol, qual que seria a aplicação disso? Tá tendo Copa do Mundo Feminina, tem 26 variáveis mais ou menos por time. Quais são? Posse de bola, chutes totais, chutes no gol, Impedimento. bloqueio, impedimento, cartão amarelo, cartão vermelho, falta, passe curto, passe longo, enfim. Beleza, então uma das formas de você ver o jogo é disso. Para prever futebol, o que eu faço é basicamente o seguinte, eu pego essas 26 variáveis de cada time e com essas 26 variáveis, não só de um jogo, mas de vários jogos, eu crio o que eu chamo força de ataque de um time. E também a força de defesa. Então, beleza. Botafogo tem a força de ataque do Botafogo, a força de defesa. Tipo um Aí o RPG. Botafogo vai jogar contra o Palmeiras, que também tem sua força de ataque e a força de defesa. E aí
é uma distribuição estatística, então imagine que é um dado, se fosse um dado de 6 lados, que é o mais comum. Então vamos falar assim, se for 1 é gol do Botafogo, se são 2 ou 3. Só que aí eu mando o computador jogar milhões de vezes esses dados e eu falo, olha, quantas dessas vezes o Botafogo ganhou, quantas dessas vezes o Palmeiras ganhou e quantas dessas vezes deu empate. E aí você dá isso. Isso é o primeiro passo, eu faço isso. Essa modelagem de ataque e defesa não é minha, isso é usado em... Não, mas só para entender, você tem um princípio de regra que você estabelece, mas no final é o computador que consegue elaborar isso vezes milhões para você ter uma base. Então, quanto agora, respondendo uma pergunta, qual a porcentagem de acerto de uma porcentagem de acerto? Qual a porcentagem de acerto? É que assim, as pessoas às vezes fazem uma leitura errada. Se eu falo assim, 80% de chance do Botafogo ser ganhar, campeão brasileiro. Significa o quê? Se ele jogasse 100 vezes, se tivesse 100 campeonatos, 80 ele ganharia. E 20 ele não ganharia. Então, se ele não ganhar, fala, pô, errou, tá vendo? Errou. Não errou. Para isso você precisa... Então você sempre ganha, caralho. Não é sempre ganha. Aí, o que acontece? Qual que é a ideia de qualquer modelo? O meu não é só acertar, é ser melhor que os comentaristas. Na Jovem Pan, a gente tem um bolão lá. Na Globo, que eu fiquei alguns anos, tinha um bolão. Eu ganhava os bolões. Quase todo ano eu ganhava o bolão. Meus palpites eram perfeitos? Não, só eram melhor do que o do ser humano. E isso já basta. No futebol, menos de 40% das vezes o favorito ganha. Menos? Menos. Diferente do tênis, por exemplo, que o favorito... Porque tem menos coisas ligadas, né? Tem menos jogadores. Não só por isso, é porque o tênis se dá pelo ponto que é frequente. Toda bolinha é um ponto. O basquete, toda bolinha que cai é um ponto. Quer dizer, o basquete então vai ser mais favorito do que o futebol. O futebol é mais imprevisível. O gol é a exceção. O que menos acontece no jogo é o gol. É o gol. Então é um esporte que você prevê o evento raro. Rapaz. Uau, por isso que é tão difícil prever futebol. Por isso que o americano tenta mudar o futebol há anos, cara. Mas não dá, porque o basquete tem 200 coisas. Mesmo o beisebol é estatística pra burro. Agora, o futebol não dá, porque uma única jogada pode cagar o jogo todo. Aliás, tem um filme muito bom, né, Sam? Tu já deve ter visto com o Brad Pitt, o Moneyball, né? Moneyball, tinha um livro dele disso. E tem um que chama... que é mais ou menos a história aplicada ao futebol, que é o futebol inglês, começou a contratar PhD, chama Os Números do Jogo. E aí o cara usa estatística basicamente para ver que jogador tá barato no mercado, pelas estatísticas, e também qual encaixa. Porque às vezes ele fala assim, futebol dá pelo elo fraco. Então não adianta você ter um puta time. Se um jogador for ruim... O cara faz o drible nele e já fica com um a mais e pode dar isso. Então ele tenta balancear. E aí esse livro é muito legal, que ele fala algumas coisas interessantes. Quais são os gols decisivos? O que é um gol decisivo? Tá 8-0. O cara faz o nono gol, não vale nada. Gol decisivo é o que muda a pontuação. Ou é o gol que tá empatado e dá vantagem, ou que você empatou. O que empatou, é verdade. Mudou a pontuação do seu time. Sim. E aí tem um monte de jogador que só faz gol quando não vale nada. Caraca. E aí esse jogador vale mais disso. Eu lembro de um jogador que fazia muito gol não importante, era aquele Fernando Torres, da Espanha. Da Espanha, sim. Que eu acho que ele jogou no futebol inglês. Jogou no Liverpool. Então ele era um jogador dos gols. Sim, não importantes. 3-0, aí fazia o quarto. Ele faz 5 gols numa partida, mas só depois que tá 2-0. Que também já... Então é um pouco isso. Então, e aí, voltando ao papo, tá, aí tem as minhas probabilidades, tá? Então eu falo, o Flamengo vai ganhar do Vasco. Vai ganhar do Vasco, beleza. Em contrapartida, você tem um mercado disso, que são as casas de aposta. Quando o cara fala assim, olha, vamos pensar numa coisa simples, uma luta de boxe ou uma final de campeonato. O Flamengo vai jogar com o Grêmio. Quem vai se classificar? Flamengo ou Grêmio? Se o Flamengo está pagando 2-1, aproximadamente é 50% de chance de ele ganhar. Sim. Por que não é aproximadamente? Porque se você fizer todas as combinações, a casa de aposta fica com uma margem de 5 ou
ou 10%, dependendo do jogo. Tá. Então, por exemplo, se eu apostar no Flamengo e no Grêmio, eu vou gastar dinheiro e vai retornar menos. Sim, senão todo mundo faria isso, seria burro, né? Então, você está querendo dizer assim, Flamengo e Grêmio, o cara vai pensar, vou botar dinheiro nos dois ao mesmo tempo. Não, mas você vai perder dinheiro em um dos dois, porque a proporção... Porque a casa fica com um percentual. Assim como os cassinos também ficam num percentual. Então, você também tem os preços de mercado. Por isso que a casa sempre ganha. A casa sempre ganha. Porque a casa sai de uma estatística inicial, mas tá todo mundo apostando no Flamengo contra o Grêmio. Então ela começa a pagar menos o Flamengo e mais o Grêmio para balancear. Agora, isso que você falou chama arbitragem. Existe. O que mais tem é anúncio de casas de aposta. Você vê um jogo de futebol, são YouTube, direto. Então, as casas gastam muito dinheiro para conseguir chamar atenção com mídia. E uma das coisas que as casas fazem é, ao invés de gastar dinheiro chamando atenção com publicidade, é pagando mais. Então, se todo mundo está pagando 2 para o Flamengo, eu vou pagar 3. Um exemplo absolutamente fictício, porque no caso do Flamengo jamais pagariam 2, porque está com o caso classificado. Mas o que acontece? Faz isso. E ao fazer isso, você pode apostar nessa casa no Flamengo e em outra no Grêmio e ganhar dinheiro. Aí você fala, tá, legal, descobriu. Eu tenho... Uma porrada de gente fala isso. Eu apostei no Flamengo nessa daqui, apostei no Grêmio nessa daqui. Isso chama arbitragem. Eu já ajudei há muito tempo a desenvolver robô disso, mapeava 200 casas, fazia... Então, às vezes, você ganhava 3%, 4%, 10%. Você fala, por que não fica bilionário? Aí eu te digo por quê. Primeiro, os preços mudam. Então, mesmo que ele falou assim, vai lá que é bom, pode ser que mude. Mas tá bom, mas você fez direitinho e foi na casa que tá com o preço mais difícil antes para fechar. Ela te limita. Então ela fala, beleza, você vai ganhar, só que eu vou te deixar apostar R$10. Aí 5% de 10 reais vai ganhar 50 centavos. Tá limitado? A casa limita? Todas as casas limitam. Todas. Você não pode... Principalmente em jogo menor. Por exemplo, Premier League, o limite é alto. E o limite não só se dá pelo tipo de jogo, como pelo seu perfil. Então, se é um cara que sempre aposta pouco, não vão te deixar apostar muito. Uau. Então, na prática, você pode ganhar 2%, mas 2% de R$100 são R$2. Assim, entendi. Quer dizer, a casa de aposta, ela sempre vai ganhar, não importa. Sempre vai ganhar. Mesmo você pode ganhar da casa de aposta, mas no geral, a casa de aposta contra as pessoas, a casa de aposta vai sempre ganhar. Assim como o cassino. O Sami jogando poker deve ser chato. Eu não sei nem as regras do Ainda poker. bem. Mas você jogando roleta, por exemplo, o que você indicaria pra quem vai jogar roleta? Blackjack, né? Blackjack é o jogo que dá mais pra prever, mas a roleta, a gente fica com a falsa impressão que 50% dos números são vermelhos, exato, 50% preto. Mas tem o 0 e às vezes tem o 0-0. Sim. Que é quando a casa ganha. Eu vou explicar como é que eu funciono. Quando eu vou jogar roleta... Você dobra e continua. Eu vou assim, não, eu vou o seguinte. Eu quero que você me explique proporcionalmente qual a melhor forma de jogar. Vamos lá. Tá. Não sei se roleta ou aposta. Não, vamos no roleta. Estou em Vegas. Aí eu falo assim, porra, eu tô aqui com um dinheirinho que sobrou aqui, $100. Boa. Eu falo, cara, eu vou botar 100... Eu prefiro botar $100 ou no preto ou no vermelho, de acordo com a estatística. Eu olho e falo assim, caralho, saiu muito preto. A chance de sair um vermelho agora é maior. Porque se é 50-50 preto e vermelho... Mas tá errado. Porque, me ensina. Porque a bolinha, ela não sabe se saiu preto. Ela fala assim, não é porque eu saí ontem que agora... Uma bolinha racista. Ela não ela não tem memória. A bolinha ou a Mega Sena... Mas talvez a força do cara faz sempre cair no preto. Mas normalmente é automático. Não, sei lá, o cara que joga... Sei lá, eu tenho Deus falando pra mim, Maurício, muito preto vai sair o vermelho. Não. Aí eu jogo, por exemplo... da estatística já foi pra Deus. Peraí, aí eu pego assim... Botar aqui $100 no preto, porque se eu ganhar, eu dobro. Isso. Se eu perder, eu perdi os 100. E foi. Beleza? Agora, se eu ponho $100 no 28... Não, aí a chance é... A chance é muito pequena. Aí... Ou distribuir, sei lá, o que você faria? Não, em geral, preto e vermelho. Tem uma ideia que é assim, eu vou pôr $100 no preto, aí se der vermelho, eu vou pôr $200 no preto. Aí, se der vermelho, eu vou pôr $400, porque uma hora vai cair. Uhum. E aí eu brinco, às vezes, com os alunos para eles fazerem essa simulação. Só que a sequência que pode dar de vermelhos não é tão raro dar vários vermelhos. E aí, talvez você precisaria de muitos e muitos milhões de caixa para recuperar. E muitos cassinos não deixam você ter uma aposta máxima. Então, chega uma hora que você toma uma sequência adversa e não recupera mais.
Mas eu entendi a sua ideia, é inteligente. Vou botar $100 no preto. Caiu no vermelho, $200 Acabou. no preto. Caiu no vermelho, $400. Só que vai chegar um momento que... Mas ele tem um valor máximo, né? Então, geralmente, eu falava para os alunos assim, vamos fazer isso, eu começava com 100, e você vai fazer a estratégia até chegar a $1 milhão. Quanto caixa você precisa ter para aguentar esses nuances de sequências adversas? É muito mais do que as pessoas imaginam, assim, são muitos e muitos milhões, assim. E o cassino mesmo limita a aposta máxima também. Então, mas assim, a chance de cair no preto nessa brincadeira não é muito maior do que ficar só caindo toda hora no vermelho? Não porque... Não, assim, se você não sabe, você fala assim, ó, a roleta vou jogar 100 vezes. Aí você fala assim, então vou apostar perto de 50 vezes no preto. Isso. Ok. Isso é um caso. Esse caso, você não viu nenhuma bolinha sair e está apostando na estatística ao decorrer do tempo. A outra coisa é assim, já saiu preto ou já saiu vermelho. O fato de ter saído preto ou vermelho não interfere a próxima chance de pôr preto ou vermelho. Então, o jogo está zerado, a bolinha não tem a memória. Eu até tinha mandado antes um problema muito clássico, que foi feito, inclusive, aqui no Brasil, por ninguém menos que Sérgio Malandro Iê. Não o Iê, o Sérgio Malandro oficial, que é a Porta dos Desesperados aqui. Esse problema começou em 1970, num programa de TV chamado Let's Make a Deal, era um quadro, e o apresentador era o Monty Hall. Como funcionava o programa de TV? 3 portas. Porta 1, porta 2, porta 3. E ele falava assim, olha, dessas 3 portas, numa tem um prêmio e 2 tinham monstro. No Brasil era uma cabra lá, um bode, sei lá. Ou às vezes era um cara vestido de Kung Kong, né? No Sérgio Malandro que te abraçava. Tudo. Mas lá... Aí, você escolhe qualquer porta, então você fala 1, por exemplo. Aí, sempre ele, que sabia onde estava o prêmio, abria uma das portas e fala, olha... Vou abrir a porta 2. 3. E aí saía... O macaco. O macaco, Para ficar 50-50 para dar mais emoção. Então, aí ele falava assim, você tá certo que você quer continuar? Aí é o Silvio Santos meio o Sérgio Malandro. Aí ele falava, você tá certo, você quer continuar na porta que você escolheu ou você quer mudar? Aí eu pergunto, é melhor continuar na porta, é melhor mudar ou dar na mesma? É melhor mudar. É melhor continuar. É melhor mudar e eu vou explicar por quê. Fala dele, cara. Porque aí isso buga a cabeça, porque é contra-intuitivo. A intuição é tanto faz, porque vai ser sempre 50-50, mas não é. Como o cara faz isso, você sabe que ele vai fazer isso, não importa a escolha que você fez, ele sempre vai abrir uma das duas. Quando você muda, você está sempre com 2/3 de chance de ganhar, porque você está apostando 30%. na que ele abriu e na outra dele. Ou seja, você escolheu a 1 e sempre você muda, você está jogando sempre com a 2 e com a 3. Sim. Se você ficar sempre na 1, você está com 1/3. Eu vou te mandar o link, tem um simulador que o cara faz, você ficar clicando se quiser. Tu sabe por que eu acertei? Tem um filme que chama Quebrando a Banca e uma cena inicial é exatamente isso que você tá contando com o Kevin Spacey. Ele fala exatamente isso, 33, daí fica 66%. Tem um simulador, vou deixar para pôr o link, é legal. Então, mas aí por que isso muda em relação ao cassino? Porque aí, antes de começar o jogo, eu já sei que ele vai fazer isso e eu já tô com as probabilidades trabalhadas. Tá. No cassino, não. O que a gente chama são eventos independentes. A bola vai ser lançada independentemente do que foi disso. Sim. Então é por isso que no cassino tanto faz a história como e nesse não tanto faz. A mesma coisa na Mega Sena. Mega Sena o cara vendia. Acho que ainda tem. Na Paulista os números que mais saíram, mas o número não sabe se ele saiu. Sim, não. É totalmente aleatório. Entendi. E como é que faz a... Fala, faz a pergunta. Eu tenho uma pergunta. O número é completamente aleatório, a bolinha não tem memória. Mas não vira uma outra estatística, tipo, é muito difícil dar 2 números seguidos igual? Então, aí que... Aí essa estatística não vira mais forte? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo extrapolado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sequência de número tem a mesma chance que se eu jogar 6 números quaisquer. Qual que é a diferença? A diferença
é que essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, você sabe que você nunca viu. A outra, você nunca viu, mas você não sabe. Então você fica com a impressão que aquilo é mais provável do que isso. Mas é exatamente igual, assim. É só uma falsa percepção De memória, de memória. De memória. Inclusive, eu tenho umas estatísticas aqui que eu trouxe. Olha que interessante. Quando você embaralha cartas, cria uma sequência que nunca existiu antes. Interessante, quando você porque são 52 cartas. 52 cartas. Então, essa sequência, ela nunca existiu Você antes. sabe que tem uma história, eu levei no Pânico esses dias, uma história que o cara tinha aquela máquina de embaralhar. E aí os caras viram que a máquina embaralhava sempre da mesma forma. E as pessoas começaram a prever isso. Ficava sempre as cartas, uma do lado, as mesmas, assim. Não sei se as mesmas, mas ele conseguia de alguma forma... porque a estatística não precisa... Se você jogar num cassino... É um padrão. Que 51% de chance de ganhar e 49% de perder, como você vai jogar muitas e muitas e muitas vezes, você ganha. Sim. Então, qualquer diferença disso. Aí agora fizeram uma máquina que não dá para ver como o cara embaralha, ela faz escondido e que, teoricamente, embaralha melhor do que o robô. E uma coisa que eles mostram que o ser humano faz melhor que o robô. O embaralhado. Porque não tem um padrão. Porque ele não tem um padrão e porque humanamente, se fizer 6 vezes, alguma coisa assim, já é suficiente. Mas você não joga poker, mas você conseguiria contar cartas do Blackjack, igual você falou? Isso que eu queria saber, menino. Eu vi esse filme também, O Quebrando a Banca, e se eu não me engano, fala sobre Blackjack, né? É uma história real. É um cara que é autista, né? Se eu não me engano. Não, é um professor. É o Rayman, que é o cara. É um professor do MIT, né? É um professor do MIT que pega um aluno que é meio pica também, das ideias, e os caras vão contar carta em Las Vegas. Só que eu não sei o que é contar carta. Contar carta é o seguinte: ele, salvo engano, é assim: ele divide o baralho em duas partes. Ou uma carta é alta ou uma carta é baixa. Então, na ideia dele, se começou a sair muita carta alta, significa que a chance de vir uma carta baixa é maior. Se começar muita carta baixa, vem alta maior. Então, com isso, ele pode pedir ou não mais cartas. Ele não sabe exatamente qual que é. Então, ele virou um valete, a chance de vir um número é maior. Então eles ficavam contando quantos valetes viraram e fazer isso. Eu sei que isso é uma história real, que de fato ganharam, e eu sei que em muitos cassinos isso é proibido contar carta. Agora, como eles suspeitam que você tá contando carta, aí que tá. É que o cassino, assim como as casas de apostas, tem prerrogativa de não deixar você jogar. Então, por exemplo, eu conheço gente que joga com algoritmo e começa a ganhar esses 2%, isso é banido, porque o cassino não precisa aceitar. Pra mim, velho, se você conta carta, você devia ganhar muito dinheiro. Mas o cassino devia falar, toma, você é gênio. Não, é fácil, porque pensa que não é assim, eu tenho que contar o valor da carta, é assim, apareceu figura, conta 2, apareceu número acima, é fácil, são contas bem fáceis. Assim. Não, mas como é que o cara vai saber que você tá fazendo isso? Que é a questão, né? Porque o cara conta mentalmente, ele tá olhando e... ele consegue perceber que o cara tá fazendo O cara tá muito focado jogando blackjack, tá ligado? É, tipo isso, né? Ó, outras estatísticas. As chances de 2 pessoas partilharem um aniversário em um grupo pequeno é quase uma certeza. É alta. Porque isso é um problema clássico, e aí tem também... Por quê? Me explica. Vamos pensar o mês, né? Se só tem eu faço aniversário em maio. Qual que é a chance de você fazer aniversário, vamos falar só o mês, em maio? Você vai falar, bom, é 1/12. Sim. Então, se todo mês fosse do mesmo tamanho. Agora aqui a gente está em 7. Qual que é a chance de se repetir? Começa a ficar... Porque aí, quando ele é o terceiro, você faz aniversário em que mês? Novembro. Aí já tem maio e novembro. Aí já vai 2/12. E assim vai ficando muito... Caraca, mas assim, mas é estranho isso daqui, porque se fosse um grupo grande, eu entenderia, mas você tá falando que é um grupo pequeno isso daqui. Eu mostro, acho que fica legal depois eu mandar as contas, porque aí... Pô, mas ninguém vai ver a conta, a galera tá muito... Cara, só acredita então, no maluco, ele fez Harvard. Acredita aí. Não. A chance de um acidente de avião é de 1 em 990 mil. De 1 em quanto? 990 mil. Essas estatísticas são interessantes, mas a gente precisa ver como que foram feitas. Porque o certo é assim, de quantos aviões saíram, quantos tem chance. Aí você fala, eu vi já cair avião. Mas quando você começa a restringir, você não anda com um avião próprio,
Você anda em avião comercial. Aí a chance é muito, mas muito menor. Se você pensar quantos acidentes a gente teve aqui no Brasil, desde sempre, as pessoas lembram, né? Teve um caso da TAM, teve um... É verdade, agora 30. de avião particular já é mais, né? Ah, sim, porque aí também não tem a mesma segurança, a E mesma a mesma manutenção. mídia. E tem outra coisa que é interessante você parar pra pensar. Eu sempre pensei nisso. É mais seguro você andar de carro do que andar de avião. Sim, porque o acidente do carro não necessariamente é fatal. E Sim. você não vai lembrar de um acidente que você deu um esbarrão num poste. Mas eu vi alguém falando que a chance de você morrer indo pro aeroporto é maior do que você morrer no trânsito aéreo, indo e voltando do aeroporto. Mas em qual cidade, né? Era voo comercial, era uma coisa sim, assim. sim. Mas isso porque tem muito mais carro, essa coisa toda. Muito mais carro, mas essas estatísticas são que nem jogar na loteria. Eu acho que a chance de morrer indo jogar na loteria é maior do que o cara ganhar da loteria. Caramba. É 1,60 milhões. Com certeza É verdade. Isso motiva demais. Mas com certeza é, cara. A chance de você morrer indo jogar na loteria muito maior. é maior do que você ganhar na loteria. 1 em 60 milhões, quantas pessoas É verdade. Agora, tem um filme que eu vi, que era o Quem Vai Ficar com Polly, que tinha Que era uma sátira do Quem Vai Ficar com Mary. Exatamente. Já viu esse? Já vi que era com a... Jennifer Aniston, e ele mostra uma coisa que é muito engraçado, porque o cara, ele trabalha nos seguros. Eu lembro que ele pega o amendoim. Exato. E ele fala a estatística de tem mais chance de você morrer comendo um amendoim do que você pulando de paraquedas. Porque ele fala que muitas pessoas põem a mão naquele mesmo amendoim e a chance de alguém estar com uma deficiência, sei lá, alguma doença, algum problema, é maior do que alguém cair de um paraquedas que está garantido. Pode ser. Que interessante Mas isso. eu lembro que paraquedas para seguro, uma vez eu fiz um trabalho para seguro, eu lembro que paraquedas era uma das coisas que de fato mudava a chance de morte. Quais são as coisas que mais matam hoje? Acidente de carro, certeza. Você está falando de morte espontânea, câncer. Teve uma morte aí que deram de Covid, na época que estava bombando Covid. Aí depende da idade, né? Por exemplo, idoso morre muito fácil de pneumonia, dessas coisas. Sim. É muito interessante que você estuda muito estatística, né? Você gosta disso. Mas eu não sei essa estatística de cabeça. Todas. Não sei, tô chutando. Lógico. Coisas que eu já vi, tô tentando lembrar. Tem uma que eu achei muito boa, né? Que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Você já sabia dessa? Não, mas uma vez tinha uma piada dessa. Você sabe que as pessoas... Aí os economistas começaram a estudar, tá bom. Porque, e aí tem uma coisa mais polêmica ainda, que é o voto. Mas vou começar com a loteria. A loteria, o cara fala assim, mas por que o cara joga? Porque o cara sabe que a chance é nada. É nada. Fala assim, não. Fé. O cara joga por duas coisas. Primeiro, porque ele joga porque é uma brincadeira que, sei lá, custa R$3, R$5, que é o que ele faria se ele ganhasse todo o dinheiro. Porque o cara que joga, ele fala, o que eu faria com tanto dinheiro? E a segunda é o medo, principalmente quando tem bolão da firma, de todo mundo ganhar menos você. Aconteceu já no Rio de Janeiro e na Bahia todo mundo ganhou e o cara do dia do bolão não fez. Aí você se sente um perdedor o resto da vida. Então você faz por um seguro emocional que assim, ó, se todo mundo aqui jogar, é bom você jogar, porque vai que todo mundo ganha. É na escassez de novo, né, cara? E você não. Eu vi uma história acho que é Smart Fit, cara, que eles ganham dinheiro com pessoas que não vão pra academia. Muita gente, eu não sei da Smart Fit, mas muita gente acaba se superestimando na hora de contratar as coisas, né? Mas do voto, aqui no Brasil o voto é obrigatório, mas nos Estados Unidos não é. E aí tem uma piada de economista, que assim, a chance de um voto fazer diferença numa eleição, por exemplo, na cidade de São Paulo, ou presidencial é zero, assim, tipo, zero. Ou seja... Ninguém vai ganhar por um voto. Não é racional você ir votar. Aí a piada, que é meio sem graça, porque de economistas, eles se encontram e falam, porra, tá vindo votar, você não sabe estatística mínima? Ele fala, não, é por causa da mulher aqui, que senão a minha... é por causa do filho, que isso dá uma encheção, porque as pessoas ficam... Sim. Mas é interessante isso, né? A pessoa sempre fala assim, por causa de você o Lula ganhou. Não. Não, mesmo que foi apertada a eleição, acho que foram 2 milhões de diferença. Sim. Se juntar todo mundo que você conhece... Não mudaria. É claro que quando você faz uma influência, né? Aí existe outra. Mas tô falando
Vou lá e no domingo eu resolvo ficar em casa. Não vai fazer diferença nenhuma. Assim. Sim. Ó, existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Essa eu não sabia. Essa eu imaginava. Não é possível, pô. Imaginava essa daí. Não. É muito mais estrela. Não, é o que tá falando aqui. É. As mensagens de spam representam 90% de tudo que é enviado por e-mail. Acho que cada vez mais, porque hoje as pessoas no normal. WhatsApp... Agora, essa daqui é muito boa. O jogador quadrado da Colômbia se tornou o primeiro atleta com nome geométrico a disputar 2 Copas do Mundo. Em 2018, passando Redondo, que era da Argentina, que disputou uma. E quadrado tem 4 lados redondos. Caralho, isso é muito bom. E por último, uma pessoa morre afogada a cada 1h30 no Brasil. Que isso? Afogada? A cada 1h30 morre uma pessoa Sério? no Brasil. Essas estatísticas são assim, qual que é a chance de você morrer afogado? Depende, porque tem gente que nunca viu o mar e nunca vai nadar na vida, aí é zero. Exato, porque tem muita estatística que é muita narrativa, né? Ataque de tubarão, tá, mas eu nem entro no mar, qual que é a chance de eu entrar? Tem uma que o pessoal sempre bate muito, que é aquela coisa assim, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. Mas também, ao mesmo tempo, é o país que mais tem trans. Sim. E aí fica... Não tô falando que eu sou a favor, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma narrativa, porque faz sentido e faz sentido, né? Quais são essas estatísticas que você acha, que você olha e fala assim... Tem um site que chama Spurious Correlation, que é correlação espúria, que ele mostra assim, aparições do Nicolas Cage com venda de manteiga na África. Isso é maravilhoso. Eu vou mandar, tem várias. O quê? Que sempre que a Taylor Swift lança música, o Corinthians não perde. Tem umas coisas assim. Tem uma coisa que é muito básica, que é o seguinte, a população do mundo aumenta. Sim. Então, isso é muito usado em propaganda política. Nunca teve tantas casas populares, tá? Mas nunca teve tanta gente. E o outro fala, nunca teve tantos crimes. Só que você pegar, nunca teve tantos crimes no Brasil com casas populares no México. Você vai achar uma relação espúria. A política é baseada em correlação espúria. É a arte de torturar os dados e mentir, né? Você vive isso diariamente, né? Que você trabalha na Jovem Pan e em outros órgãos da mídia e tal, e você sempre tá vendo um político falando, você fica... Eu no começo, principalmente na Jovem Pan, às vezes eu brigava com os caras, ficava bravo, tudo, mas... Sim. Só eu me irrito, porque o político... Mas o político, ele faz isso. Ele é treinado pra isso, e as pessoas acreditam. Então, quer dizer, tem um bando de gente que quer acreditar no político. O político que quer que as pessoas... E você fica atrapalhando... O marketing faz isso, né? O marketing, ele faz assim, do tipo... Eu me formei em publicidade. Eu lembro que, tipo assim... Vou dar um exemplo, não é isso, mas sei lá, tem uma marca de leite que fala assim, não tem ácido graxo. Mas nenhum leite tem ácido graxo. Gordura trans que quase nada tem. Exato, esse daqui dá a impressão que os outros têm e só o seu não tem. O político faz muito isso, né? Eu fui lá e aumentei as casas. Não, na verdade, quem aumentou as casas foi uma situação específica e tal. Eu preciso fazer uma pergunta final, que ela diz respeito à minha vida. Opa. Eu quero saber. Eu sou botafoguense. Sei. E a gente teve uma coisa que é coincidência, e o botafoguense adora coincidência. Sim. Eu queria saber o quanto a coincidência e a estatística elas estão coligadas, que é o seguinte... Quando o Botafogo ganhou o último título brasileiro em 1995, a Imperatriz Leopoldinense também tinha sido campeã. O Campeonato Carioca também tinha sido vencido pelo Flamengo diante do Fluminense, se eu não me engano. Ou o contrário, mas eram coisas muito parecidas. O técnico que substituiu o primeiro técnico surgiu na mesma data do que o técnico que substituiu, vieram de Portugal, e aí todo botafoguense começa a olhar e fala assim, cara, esquece estatística, as coisas estão ligadas e o Botafogo vai ser campeão brasileiro, afinal estamos em primeiro lugar. Eu costumo dizer que muitas coincidências existem entre várias datas e vários campeonatos, só que ninguém liga para isso porque é um campeonato normal, então que nem lei de Murphy. Você não lembra de todas as vezes que você foi no banco e foi atendido corretamente. Você lembra do dia que estava alguém na sua frente que atrapalhou tudo. Então essas coincidências são besteira, porém o Botafogo sai do primeiro turno com uma vantagem surreal. O Flamengo e o Atlético e o Palmeiras têm Libertadores para jogar, diferente do Botafogo. Tem Copa do Brasil, o Flamengo,
Então eu diria que é o franco favorito ao título. Que título é muito difícil prever. Sabe que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de prever, assim. Mais que a Liga Premier League. Por quê? Mais que... Porque são tem muitos times bons. Tem muitos times bons, competitivos, assim. Ninguém falava do Botafogo, por exemplo. Todo mundo falava Flamengo, Palmeiras e Atlético, Sim. né? Por exemplo, o Grêmio estava até então na segunda colocação, depois... Mas não é um time para ser segundo lugar, ele é muito mais fraco. Ano passado o Grêmio estava jogando a Série B. Sim, entendi o que você quer dizer. E outra, tem uma janela de transferência no meio do ano que afeta o time inteiro, o jogador... Para. Tem semana que para, porque tem jogo do Eu posso fazer uma onde. pergunta que talvez você não saiba, mas eu acho interessante. Sim. Qual que é o time brasileiro que você vê que é mais baseado em estatística para contratação? Eu sei que... Alguém me falou que o Atlético do Paraná tinha um pessoal forte disso. E na época eu estava na Globo, eu já trabalhava um pouco com estatística. O Muricy, eu fazia o pessoal do esporte lá, o Maurício acho que também chegou a fazer uma época, e não tinha muita gente brasileira, mas estatística é diferente, porque uma coisa é você prever quem vai ganhar o jogo, a outra coisa é você prever valor de jogador, a outra coisa é ver se o cara encaixa, então é diferente, mas todos os times começam a ter as estatísticas descritivas. Agora, disso para saber quem ele está contratando, eu acho que ainda tem uma distância grande. Eu acho que o Botafogo é o time que faz isso. Porque se você vê o plantel do Botafogo, que hoje tá favorito ao título, ele é um plantel bem Moneyball, daquele filme do Brad Pitt. Mas precisaria ver com quem montou, se foi pensado, se foi a cara. Por exemplo, o Santos revela muita gente, mas não segura. Mas o Botafogo não revelou. Ele contratou. O Botafogo, ele fez um pensamento Moneyball. Ele contratou e manteve... Ele pegou jogadores, assim, que estavam se destacando no mercado europeu, porém desconhecidos do cenário brasileiro. Não nas principais ligas. Não nas principais ligas. Então o que ele pensou? Esse cara chegando no Brasil, ele vai querer mostrar muito, porque ele tá indo bem aqui, imagina no Brasil. Tem uma coisa meio humana, né? O cara tá aqui jogando... Porra, pra ninguém. Campeonato português. Na Ucrânia, o cara que ninguém conhece. Nenhum time brasileiro tá interessado nesse cara. Eu vou trazer esse cara. Provavelmente sim. Eu não sei o quanto eles usam estatística mesmo de fazer todas as contas, ou quanto é isso que é o primeiro nível. Eu vou olhar onde ninguém tá olhando para isso. A gente tem, nos últimos anos, também muitos jogadores sul-americanos. Isso foi relativamente... recente, porque o Brasil não deixa de ser o centro econômico do futebol sul-americano. O cara vem pagar o triplo aqui. Então teve muitos chilenos, colombianos, argentinos também, uruguaios. Sempre os times do Sul já tiveram, eles têm uma... Sim, agora virou nacional. Um grande, né? Chegou o Rames, Rodrigues, chegou uns caras grandes. Sim. Né? Você consegue entender, então, para finalizar que estamos no futebol, e é um tema muito interessante, por que os técnicos portugueses se dão bem no Brasil, ou isso daí é simplesmente um grande achismo? Eu não precisaria estudar, mas eu acho que é um grande achismo disso. Assim, eu acho que talvez os técnicos europeus, eles vêm de uma formação mais profissional para técnico. Tá. Não quer dizer que eles são necessariamente melhores. Aqui o cara meio que se forja no campo, assim, né? Ele vai lá, normalmente é esse jogador, e talvez lá você consiga uma padronização disso. Claro que quando o cara é gênio, o cara é muito bom, às vezes não faz diferença. E o grande erro é você fazer o famoso, eu chamo isso de teoria da iogurteria, que é o cara olha e fala assim, tá dando certo, eu vou repetir a mesma coisa. Mas quem dá certo é o primeiro cara que abriu a iogurteria, não todo mundo. Teve uma época da paleta mexicana que todo mundo abriu paleteria mexicana. Não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Todo mundo resolve fazer podcast, não significa que vai dar certo, porque o primeiro deu. E as pessoas ficam copiando fórmulas achando que a fórmula é o que dá certo, e na verdade não é. Eu concordo, e também Portugal não é um país celeiro de grandes técnicos. Né? De repente pegamos 2 de 10. Porque falando de estatística, a pessoa fala, não, porque Portugal arrebentou. Sim, o Abel Ferreira é um excelente técnico. Sim, tá. E o Jorge Jesus foi um excelente técnico. E o Luiz Castro, que jogou no Botafogo, estava no Botafogo, também foi. Mas se você pegar... Mas o Jorge Jesus foi durante... Demorou. E agora ele já teve problemas lá. Já tá ruim. O Luiz Castro, a mesma coisa. O Abel talvez tenha sido o primeiro que foi isso. Sim, porque o cara, quando é bom, ele tem que ser bom com consistência. Mas se você pegar os brasileiros que também deram certo, você pode falar, tem 20 técnicos brasileiros que foram muito bons. Sim. E portugueses foram 3. Então você pode criar a narrativa para onde você quiser. Exatamente. É isso, senhoras e senhores. Esse foi
Qual Samidana- a probabilidade desse vídeo ter uma audiência gigantesca? Pouca. Não, mas eu quero porcentagem. Não, é baixa. Por que baixa? Não, porque tem muito vídeo na internet, né? Ah, mas aí Tem tua muita conta tá cruel. opção. Quando o vídeo bate 1 milhão é porque o cara a coisa É foi bom boa. ou porque já tem uma base muito grande. Não é seu caso. Não é meu caso. nem, Tá o certo, meu. então. Nem o meu. Nem o meu. É isso. Então, Mas a gente pode dar sorte. 10%? você acha que dá sorte? Qual que é a média de visualizações? do 100 mil, achismo? né? É, 100, 200 mil. Ah, então se der 200 mil, estamos felizes, pô. Mas não vai dar 200 mil. Não, vai dar uns 100, eu acho. Eu acho que, Não, assim, mais de 100. Mais de 100. em 2 meses. Quê? Mais de 100 em 2 semanas. É? É? Mais de ver. 100 em 2 semanas. Vamos ver, então. Vamos ver. O Zuckerman vai compartilhar, a gente vai isso. obrigar. Você acha que o Zuckerman compartilha? Não Ah, a compartilha. gente vai marcar ele, Mas né? o Zuckerman Marca... mas é ruim o Instagram do Zuckerman. É, É ruim. Ninguém vê. não. O cara tava no pânico, tá com menos seguidores do que eu. Claro, porque agora É você quer porque ele é postar... o paizão da... Isso, é o não paizão da Ninguém galera. quer ser o paizão da E galera. outro, ele só entrevista os caras da economia É, também. Nossa, Chato. esse Muito tá chato, chato. Chato. O cara de blazer. Não é, pô, é chato. Não é. Valeu, galera. Tchau. Tá aqui, ó. Samidana. Ah, foda-se, ó. Cortou?